Meu marido disse que a viagem de Natal com a família dele havia sido cancelada. Então, eu aceitei trabalhar no plantão do hospital. Durante minha pausa, vi uma postagem da irmã dele na rede social. Uma foto de um grande jantar. Estavam todos lá, menos eu. Meu marido estava sorrindo, e com a mão na cintura de uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. A legenda dizia: família reunida na nossa casa do lago. A casa do lago era minha. 5 minutos depois, a foto tinha sido apagada. Comecei a elaborar um plano. Na semana seguinte, véspera de Ano Novo, a polícia me ligou e a vida de todos virou de cabeça para baixo. 7 anos de casamento. 15 anos juntos desde o colégio. Michael era meu primeiro e único amor. E eu acreditava que ele sentia o mesmo por mim. Como cirurgião no Hospital Geral, meus plantões eram exaustivos. Mas Michael sempre dizia que se orgulhava da minha dedicação. Eu acreditava nele. Dezembro chegou com a promessa de um Natal tranquilo. Michael havia planejado uma viagem junto com a família dele para a minha casa do lago, a propriedade que herdei da minha avó. Mas numa segunda-feira, uma semana antes do Natal, ele apareceu na cozinha com uma expressão que tentava parecer desapontada. Sarah, amor, tenho uma notícia ruim, ele disse, servindo-se de café. A viagem de Natal foi cancelada. Olhei para ele por cima da minha xícara, surpresa. Cancelada? Por quê? É que, bem, alguns problemas surgiram. Minha irmã teve um imprevisto no trabalho, meu pai está doente. Então decidiram que era melhor cancelarem. Não fazia sentido. A família de Michael era muito unida, especialmente durante as festas de fim de ano. Mas eu era médica, acostumada a aceitar que imprevistos aconteciam. Tudo bem, podemos fazer algo só nós dois então, sugeri, sorrindo. Podemos ir à casa do lago de qualquer jeito. Michael balançou a cabeça rapidamente. Na verdade, estava pensando. Você não mencionou que o Dr. Richards estava desesperado procurando alguém para cobrir o plantão de Natal? Talvez você pudesse ajudar. Afinal, não teremos mais os planos com minha família. Michael, é nosso primeiro Natal sem planos em anos. Sarah. Ele pegou minhas mãos, olhando-me nos olhos. Você sempre diz que salvar vidas é sua vocação. Pense em quantas pessoas podem precisar de você naquele dia. Eu estarei bem, prometo. E quando você voltar, compensamos. Que tal? Como fui ingênua. Como acreditei em cada palavra. Tem certeza? Perguntei. Absoluta. Faça o plantão, amor. Ajude as pessoas. Eu me orgulho tanto de você. No dia seguinte, confirmei com o Dr. Richards que faria o plantão de Natal e o de Ano Novo também. Quando contei a Michael, ele pareceu satisfeito. Na época, interpretei como orgulho. A véspera de Natal foi brutal. 3 cirurgias de emergência antes do meio-dia. Eram quase 8 da noite quando finalmente consegui fazer uma pausa. Sentei-me na sala de descanso com um sanduíche e peguei meu celular. Abri o Instagram quase por hábito. A primeira postagem que apareceu fez meu coração parar. Era da Jennifer, irmã de Michael. A foto mostrava uma mesa farta decorada para o Natal, cercada por rostos sorridentes. Os pais de Michael, Jennifer, o marido dela, 2 primos com suas respectivas esposas, e Michael. Meu Michael, segurando uma taça de vinho, sorrindo amplamente. Ao lado dele, uma mulher loira de vestido vermelho justo que eu nunca tinha visto na vida. A mão dele estava na cintura dela. A legenda dizia: Natal perfeito na nossa casa do lago. Família reunida, comida deliciosa e brindar as bênçãos deste ano. Nossa casa do lago? Minha casa do lago. Minha propriedade. A viagem que havia sido cancelada. Meus dedos agiram por instinto. Tirei um print. Foi bom ter agido rápido porque 5 minutos depois, quando voltei ao perfil para ver se tinha mais atualizações, a foto havia desaparecido. Michael havia mentido. Completamente. Deliberadamente mentido. Quem era aquela mulher? Naquele momento, meu pager apitou. Emergência. Respirei fundo uma vez, 2, 3. Guardei aquela dor, aquela raiva. Vesti minha máscara profissional. Havia vidas que dependiam de mim. As próximas 6 horas foram um borrão de sangue e suturas. Salvamos 3 das 4 vítimas. Quando saí do hospital, já passava das 4 da manhã. Michael estava dormindo quando cheguei. Fiquei parada na porta do quarto, observando-o. Quantas vezes eu havia olhado para aquele rosto e visto meu futuro? Michael acordou por volta das 10 da manhã. Oi, amor. Quando você chegou? Como foi o plantão? Foi intenso. Perdemos uma paciente. Ah, que pena. Mas você fez o que pôde, tenho certeza. Quer que eu faça um café da manhã? Podemos ter o nosso Natal agora. Nosso Natal. Enquanto ontem ele tinha o dele, com toda a família, com aquela mulher, na minha propriedade. Claro, seria ótimo. Forcei um sorriso. Observei-o sair da cama e ir para o chuveiro, assobiando, como se não tivesse acabado de me trair da forma mais cruel possível. Mas eu não disse nada, porque uma coisa ficou clara. Eu precisava saber toda a verdade antes de agir. E precisava planejar. Aquela propriedade era minha, apenas minha, herança da minha avó, recebida antes do casamento. Quanto tempo isso durava? Quem era aquela mulher? Sequei as lágrimas e comecei a pensar estrategicamente. Michael queria jogar? Perfeito. Mas ele estava jogando contra a mulher errada. Eu era cirurgiã, treinada para trabalhar sob pressão, para ter mãos firmes quando tudo estava desmoronando. Os dias seguintes foram uma obra-prima de atuação. Sorri, conversei, fingi normalidade enquanto executava meu plano. Encontrei Lisa, minha melhor amiga, num café discreto. Mostrei-lhe a foto sem dizer uma palavra.
Aquela vadia. Foi a primeira coisa que Lisa disse. Sarah, Merda. Eu suspeitava. Meu coração parou. O quê? Lisa suspirou. Uns 2 meses atrás, eu vi Michael num restaurante com uma mulher loira. Eles pareciam íntimos. Eu quis te contar, mas então pensei que talvez fosse apenas uma colega de trabalho. Preciso saber quem ela é, eu disse, minha voz firme. E preciso saber tudo. Tenho um amigo investigador particular. Discreto, eficiente. 2 horas depois, estava conversando com Garibaldo, o investigador. Mostrei-lhe a foto, dei todos os detalhes. Preciso de informações o mais rápido possível. Posso ter respostas preliminares em 48 horas. Naquela noite, ele chegou em casa com comida chinesa. Ei, amor, sobre o ano novo. Ali vinha. É que, bem, meu pai ainda não está 100% recuperado, sabe? Então eu acho que vou passar o ano novo aqui mesmo. Nada de festa, nada de família. Só vendo TV, talvez uns fogos na vizinhança. Ele deu de ombros, parecendo resignado. Mas pensando bem, você vai fazer o plantão de ano novo também, não vai? Então eu passaria sozinho de qualquer jeito. Ele pegou um rolinho primavera, mastigou pensativamente. Sabe o que seria legal? Depois das festas, você tira uns dias de folga no hospital. Com o dinheiro dos plantões de fim de ano, que são pagos em dobro por causa do feriado, a gente poderia fazer uma viagem incrível. Talvez até para aquele resort que você sempre quis conhecer. Que tal? Olhei para ele, para aquele sorriso charmoso, para aqueles olhos que pareciam tão sinceros. E então as memórias começaram a vir como uma avalanche. Eu que sempre pagava as férias. Todas elas. Aquela viagem para o Caribe no ano passado. Meu cartão de crédito. O fim de semana em Nova York 2 anos atrás. Minha conta bancária. Eu que pagava a maior parte da comida. Michael esquecia a carteira com uma frequência impressionante no supermercado. Eu que pagava as parcelas da casa. A entrada havia sido minha, e eu cobria 70% da hipoteca mensal porque o salário dele como gerente de loja não dava para muito. Eu que pagava as contas. Luz, água, internet, streaming. Tudo saía da minha conta enquanto o dinheiro dele supostamente ia para ajudar os pais. Eu que pagava a parcela do carro dele. Aquele sedã que ele adorava exibir para os amigos? Eu havia coassinado o empréstimo e acabei assumindo a maior parte dos pagamentos porque ele estava com dificuldades financeiras temporárias. E agora ele queria que eu usasse o dinheiro dos plantões, ganhado em dobro pelo meu sacrifício, para fazer uma viagem que eu pagaria. Tudo enquanto ele gastava dinheiro com outra mulher. Enquanto ele usava minha casa do lago para levar uma desconhecida. E pior, com a família dele inteira apoiando, sabendo, posando para fotos como se aquilo fosse perfeitamente aceitável. Por um momento, a raiva foi tão intensa que quase me sufocou. Mas então respirei fundo. Forcei um sorriso doce. Sabe de uma coisa? Acho uma ótima ideia. Com o pagamento em dobro, vai dar um dinheiro bom. Fiz uma pausa, segurando sua mão através da mesa. Você sempre tem as melhores ideias, amor. Uma viagem depois de tudo isso seria perfeito. O alívio no rosto dele foi quase palpável. Sério? Ah, amor, você é incrível. Não sei o que fiz para merecer você. Nem eu. Murmurei, baixo demais para ele ouvir. Coincidentemente, naquele momento, o celular de Michael vibrou na mesa entre nós. A tela acendeu com uma notificação de mensagem. Era Jennifer, a irmã dele. A prévia da mensagem era visível na tela de bloqueio. Mesmo esquema do Natal? Michael pegou o celular tão rápido que quase derrubou o copo de água. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, quando percebeu que eu estava olhando diretamente para a tela. Ele travou o celular imediatamente, forçando uma risada nervosa. É a minha irmã. Está perguntando se vou passar sozinho de novo no Natal. Ele disse, guardando o celular no bolso. Assenti lentamente, mantendo a expressão neutra. Claro. Mas meu coração batia acelerado. Mesmo esquema do Natal. As palavras ecoavam na minha mente. O Natal em que ele havia mentido sobre a viagem cancelada. O Natal em que levou aquela mulher e toda a família dele para minha casa do lago enquanto eu trabalhava. Eles iam fazer de novo, no ano novo. Michael estava planejando me enganar pela segunda vez. No dia 28, Garibaldo me ligou. Doutora Sarah? Tenho informações. Meu coração acelerou. Pode falar. A mulher se chama Amanda Morrison, 29 anos, trabalha como vendedora na mesma loja onde seu marido é gerente. Está num relacionamento com ele há aproximadamente 15 meses. Continue. Há registros deles frequentando a casa do lago pelo menos 8 vezes nos últimos 8 meses, sempre quando você estava de plantão. Garibaldo pausou. Tenho alguns contatos em bancos que conseguiram verificar os gastos do cartão pessoal do seu marido. Hotéis, restaurantes caros, joalherias, lojas de departamento de luxo. Nos últimos 15 meses, ele gastou mais de $30 mil. $30 mil. Do salário dele. Enquanto eu pagava 90% das nossas contas porque ele sempre dizia que estava apertado, que precisava ajudar os pais. Eu teria rido se não estivesse com tanta raiva. No dia seguinte, visitei Harold Winter, o melhor advogado de divórcio da cidade. Expliquei tudo. Harold sorriu. Não foi um sorriso amigável. A casa do lago foi herança sua, correto? Anterior ao casamento? Sim, minha avó me deixou 2 anos antes de me casar com Michael. Perfeito. Isso significa que a propriedade é completamente sua. Seu marido não tem nenhum direito sobre ela. Tecnicamente, isso constitui invasão de propriedade.
Contei sobre como eu pagava 90% das contas enquanto Michael sempre dizia que estava apertado, e que o detetive descobriu que ele havia gastado mais de 30 mil dólares do próprio salário com Amanda nos últimos 15 meses. Harold balançou a cabeça. Então ele tinha dinheiro. Só escolheu gastá-lo com a amante enquanto você sustentava a casa. Isso demonstra um padrão claro. Você contribuiu desproporcionalmente para o casamento enquanto ele desviava recursos. Vai pesar muito a seu favor na divisão de bens. A casa do lago é completamente sua, herança pré-nupcial. A casa onde moram. Você deu entrada e paga 100% da hipoteca. Isso também ficará com você. Vou começar a preparar os papéis. Quando quer que ele seja notificado? Ainda não. Tenho um plano para o ano novo primeiro. Quando terminei de explicar, Harold estava sorrindo. Doutora Sarah, você perdeu sua vocação. Deveria ter sido advogada. Minha próxima parada foi a Sentinel Security. O representante Sean ouviu com atenção. Deixe-me ver se entendi. Você quer câmeras de segurança ocultas instaladas em toda a propriedade, um sistema de alarme que detecte qualquer entrada não autorizada, e que esse sistema alerte tanto você quanto as autoridades locais? Exatamente. E preciso que seja instalado amanhã, 30 de dezembro. É véspera de ano novo. Vai ter um custo extra. Não me importo com o custo. Precisa ser amanhã. Podemos fazer isso. O invasor não vai saber o que o atingiu. Assinei o contrato. 8 mil dólares. Uma última coisa. Quero que o sistema esteja ativo já no dia da instalação. Se alguém entrar dentro daquela casa sem desativar com a senha, o alarme deverá disparar imediatamente. Vocês vão me ligar primeiro, correto? Protocolo padrão. Ligamos para o proprietário, confirmamos se é invasão real, e então alertamos as autoridades. No dia 30 de dezembro, dirigi até a casa do lago enquanto Michael dormia. A equipe da empresa de segurança já estava lá. Passei 3 horas supervisionando. As câmeras eram minúsculas, invisíveis. O sistema de alarme foi integrado perfeitamente. Todas as fechaduras foram trocadas. O sistema está programado para ativar automaticamente às 18 horas de hoje, Sean explicou. Você pode monitorar todas as câmeras daqui em tempo real no seu celular. Perfeito. Absolutamente perfeito. Antes de voltar para casa, fiz parada no hospital. Encontrei o Dr. Richards no corredor. Dr. Richards, preciso falar com o senhor sobre o plantão de amanhã. Ele olhou para mim com preocupação. Algo errado, doutora Sarah? Surgiu uma emergência familiar. Não vou conseguir fazer o plantão do ano novo. Sinto muito pelo aviso em cima da hora. Ele franziu a testa, claramente contrariado. Sarah, é véspera de ano novo. Vai ser difícil encontrar cobertura. Eu sei, e me desculpe mesmo, mas é inevitável. Mantive meu tom firme, profissional. Ele suspirou. Está bem. Vou ter que remanejar a escala, mas você me deve uma, doutora. Obrigada, doutor, eu compenso. Senti uma pontada de culpa pela mentira, mas era necessário. Naquela noite, deitada ao lado de Michael, revisei mentalmente cada parte do plano. Câmeras, instaladas. Alarme, ativado. Fechaduras, trocadas. Advogado, preparado. Tudo o que faltava era Michael cair na armadilha. Feliz ano novo, Michael, sussurrei para mim mesma. Você vai se lembrar deste pelo resto da vida. A manhã de 31 de dezembro amanheceu clara. Michael estava particularmente animado, verificando o celular constantemente. Algum problema? Perguntei inocentemente. Não. Só organizando algumas coisas. Você vai sair que horas? Preciso estar no hospital às 13. Provavelmente saio daqui ao meio-dia. Vi o alívio em seu rosto. Às 11h45 me arrumei. Coloquei meu uniforme dentro da bolsa. Michael me observava ansioso. Tem certeza que vai ficar bem sozinho? Sim, fica tranquila. Aliás, talvez eu saia daqui a pouco para comprar algumas coisas para passar a tarde assistindo filmes. Beijei sua bochecha. Ok, te amo. Também te amo. Salve muitas vidas. Sim, vou salvar a minha, pensei. Entrei no carro e dei a partida, mas não fui para o hospital. Fui direto para o apartamento da minha amiga Lisa, que já estava me esperando com café e laptop conectado ao sistema de câmeras. Pronta para o show? Ela perguntou. Mais do que pronta. Era 12h53 quando recebi mensagem de Michael. Acabei de sair para o mercado. Aproveita o plantão, amor. Lisa revirou os olhos. Mentiroso. Às 13h47, o alerta do sistema de segurança soou. Na tela do laptop, vi o carro de Michael estacionando em frente à casa do lago. 2 outros carros o seguiam. As portas se abriram. Michael e Amanda saíram do primeiro veículo, junto com o primo Ted e a esposa dele. Do segundo carro desceram os pais de Michael, a tia Miriam e o tio Bob. Jennifer emergiu do terceiro carro com o marido, o primo Theo e sua esposa. As câmeras tinham áudio de alta qualidade. Eu podia ouvir cada palavra em som claro e cristalino, como se estivesse ali parada ao lado deles. Michael se aproximou da porta da frente, procurando no chaveiro. Ouvi o tilintar das chaves, depois o som dele tentando enfiar uma na fechadura. Que droga! Acho que peguei o chaveiro errado. A voz dele saiu dos alto-falantes do laptop com perfeita clareza. Tentou mais vezes. O som metálico da chave arranhando a fechadura nova que não reconhecia mais aquele metal. Michael, o que está acontecendo? A voz de Amanda era estridente. Como você pega o molho de chaves errado desse jeito?
Não entendo por que não está funcionando, deve estar emperrada.